professora Euclidiane de Matemática. Essa é a nossa aula 07 do 8º ano. E hoje nós vamos ver adição e subtração de números racionais. Vamos lá. Bom, Regina trabalha em um centro de metodologia e mora na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, conhecida por registrar ocasionalmente temperaturas negativas nos meses de inverno. Observe a seguir as temperaturas registradas por Regina em um mesmo horário durante os 5 dias de certa semana de inverno. Então, ela registrou aí as temperaturas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta e na sexta, né? Bom, nessa semana, a previsão para a temperatura no sábado indicava um acréscimo de 5,2 graus em relação ao dia anterior, no mesmo horário. Qual foi essa previsão? Bom, para responder a essa questão, precisamos efetuar uma adição envolvendo números racionais. Por que adição? Porque a questão está falando que no sábado indica um acréscimo, né? Então, eu estou adicionando um número ao outro. A operação de adição com números racionais segue os mesmos procedimentos utilizados na adição com números inteiros. Então, na sexta-feira registrava 3,4 graus negativos e no sábado iria haver um acréscimo de 5,2 graus. Para adicionarmos dois números de sinais contrários, calculamos a diferença entre o módulo do número de maior módulo e o módulo do número de menor módulo, e em seguida atribuímos resultados ao sinal de parcela de maior módulo. Como assim, professora? Do mesmo jeito que nós fazíamos números inteiros. Primeiro eu vou pegar 5,2 e subtrair, 3,4, sobrou 1,8. E aí depois eu vou ver quem é o meu maior módulo, 5,2 ou 3,4. Meu maior número é 5,2. E qual é o sinal que acompanha o 5,2? É o sinal positivo. Então, meu resultado também vai ser positivo. Então, nós podemos dizer o quê? Que a temperatura prevista para o sábado foi de 1,8 graus Celsius. Agora eu vejo um exemplo de adição de números racionais representado na forma fracionária. Eu tenho aí menos 3 quartos mais menos 5 sextos. Como as frações acima têm denominadores diferentes, não é possível fazer a adição entre elas. Assim, uma das maneiras de transformar as frações de modo que as duas fiquem com os denominadores iguais é encontrar o MMC entre 4 e 6. Observem, é uma das maneiras. Quando eu estou trabalhando com adição de fração, os denominadores eles têm que ser iguais. Observem que na primeira fração o denominador é 4, na segunda fração o denominador é 6. Então, nós temos que arrumar algum modo de igualar eles, de transformar esse número. E esse modo é encontrar um MMC entre 4 e 6. Então, vamos lá. Começamos. Começo dividindo sempre, vou fazer pela decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos eu começo sempre pela divisão do meu menor primo, que no caso é o 2. E aí eu tenho 4 dividido para 2, que dá 2, e 6 dividido para 2 dá 3. Como ainda é possível dividir por 2, eu prossigo. 2 dividido para 2 dá 1. Como eu não posso dividir o 3 por 2, eu só vou repetir. E agora, eu vou fazer a divisão por 3. 1 eu só vou repetir, porque eu já cheguei no que eu queria. E 3 dividido para 3 vai ser igual a 1. Como que eu consigo o MMC? Fazendo a multiplicação entre os meus fatores. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, eu tenho que pegar agora, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que pegar e transformar essa minha fração de modo que o 4, vamos dizer assim, ele vire 12. Ele fique com o denominador igual a 12. Então, como que eu posso fazer? O que eu faço? Multiplico 4 por 3. Só que tudo que eu faço com o meu denominador, eu tenho que fazer com o meu numerador também. Observe, então, 4 vezes 3, 12. E 3 vezes 3, 9. A mesma coisa para 5 sextos. Eu tenho que transformar esse 6 em 12. Por quem que eu posso multiplicar nesse caso para transformar? Por 2. Mas se eu multiplico o meu denominador, eu tenho que multiplicar o meu numerador também. Então, eu tenho 6 vezes 2, 12. E 5 vezes 2, 10. Observem que agora, menos 9 sobre 12 e menos 10 sobre 12 tem o mesmo denominador. Agora, com denominadores iguais, eu posso prosseguir a minha adição. Então, eu tenho menos 9 sobre 12 mais 10 sobre 12, que vai ser igual. Observem aí como que vai funcionar essa adição desses números.
O 9 com 10 dá 19, né? Eu estou fazendo uma adição. 9 mais 10, 19. E eles tinham os sinais iguais. O 9 é negativo e o 10 também é negativo. Então, eu tenho menos 19 sobre 12. As propriedades da adição de números inteiros, elas também são válidas para a adição de números racionais. Por exemplo, voltando à situação anterior, como podemos saber entre quais dias, de segunda-feira a sexta-feira, houve maior queda de temperatura em São Joaquim? Houve queda na temperatura de quarta-feira para quinta-feira. Observem aí que de segunda para terça a temperatura aumentou, de terça para quarta a temperatura aumentou, só que de quarta para quinta ela despencou, houve uma queda. E de quinta para sexta houve queda novamente. Então, nós vamos fazer subtrações envolvendo esses números racionais para saber a variação dessa temperatura, né? Quanto que variou? Tá, eu sei que de quarta para quinta houve uma queda, mas de quanto? Quanto foi essa queda? E quando a gente quer saber essa variação entre dois números, nós fazemos a subtração. A operação de subtração com números racionais segue os mesmos procedimentos utilizados na subtração com números inteiros. Então, eu tenho esses dois exemplos aí, que foi de quarta para quinta e de quinta para sexta. De quarta-feira para quinta, eu tenho menos 0,5 menos 4, menos mais 4,6. Por quê? Porque eu estou tirando do menor. Gente, quando eu quero saber a variação, eu vou lá da onde eu estava. Observem aí a tabela, que eu fui de quarta para quinta. Então, eu tenho que ir do final para o início quando eu quero saber a variação, tá? Então, eu tenho aí menos 0,5 menos mais 4,6. Lembra que a gente falou que quando esse menos está na frente do meu parêntese, ele está indicando o quê? Ele indica que eu quero o oposto do meu número que está dentro do parêntese. E quem que é esse oposto de mais 4,6? É menos 4,6. Observem que agora se transformou numa adição de números com sinais iguais. Se eu tenho uma adição de números de sinais iguais, eu vou adicionar 4,6 mais 0,5 deu 5,1 e vou repetir o sinal. Da mesma maneira que acontece com os inteiros, também vai acontecer com os números decimais. Assim, de quarta-feira para quinta-feira, a temperatura registrada diminuiu 5,1 graus. Por que eu coloquei que diminuiu? Porque o resultado deu negativo. Se o resultado deu negativo, é porque diminuiu. De quinta-feira para sexta-feira, eu tenho menos 3,4, né, que era sexta-feira, menos a temperatura de quinta. Menos 3,4 menos 0,5, né? O menos ali da frente do menos 0,5 indica que eu quero o oposto de 0,5. Quem que é o oposto de menos 0,5? Mais 0,5. Observem que agora eu tenho uma adição, e essa adição ela tem sinais diferentes. Então, eu vou fazer a subtração. 3,4 menos 0,5 é igual a 2,9. E depois eu vou verificar quem que é o maior número. 3,4. Qual é o sinal que ele carrega com ele? O sinal negativo. Portanto, o resultado também vai ser negativo. Assim, de quinta-feira para sexta-feira, a temperatura registrada diminuiu 2,9 graus. Bom, o gráfico a seguir mostra a produção anual de tomate em milhares de toneladas de uma cooperativa agrícola. E aí, 7,62 toneladas em 2017, aparece em 2018 e 2019 também. E aí a questão quer saber, de quantas milhares de toneladas foi a diminuição entre a produção de 2017 e 2018? Então, eu tenho 5,91 menos 7,62. Observem que como eu quero saber a variação, né? Eu vou lá de onde eu estou, que no caso seria 2018, menos o ano anterior. Bom, como o resultado foi negativo, é porque houve uma diminuição e a gente pode ver isso claramente no nosso gráfico. Portanto, houve a diminuição de 1,71 mil toneladas de 2017 para 2018. E de quanto foi o aumento entre a produção de 2018 e a de 2019? Então, eu pego lá 2019, a produção de 2019, menos a produção de 2018, 6,47, menos 5,91, que é igual a 0,56.
Portanto, houve um aumento de 0,56 mil toneladas de 2018 para 2019. Observem que o resultado foi positivo, então houve aumento. Quando o resultado foi negativo, é porque houve uma diminuição. Mais um exemplo. O saldo da conta bancária de André era de R$ 950 e ele emitiu 3 cheques que já foram descontados. O primeiro cheque foi de R$ 256,40, o segundo de R$ 123,60 e o terceiro de R$ 523,30. E aí o que se quer saber é qual é o saldo atual de André. Bom, pelo menos primeiro eu tenho que saber quanto que ele retirou, quanto que ele foi gastando. Então eu tenho que somar todos os cheques que ele retirou. Aí nós temos 0, né? 4 mais 6, 10. Com mais 3, 13. Boto 3, subo 1. 6 com mais 3, 9. Com mais 3, 12. E com 1 que eu subi dá 13 novamente. Coloco 3 e subo 1. Né? 5 com mais 2, 7. E 7 com mais 2 dá 9. Com mais 1 que eu subi dá 10. Coloco 0 e subo 1. E agora sim. 2 com mais 1, 3. E 3 com mais 5, 8. E 8 com mais 1 que eu subi deu R$ 903,30. Ou seja, né, o que ele retirou da conta dele foi R$ 903,30. Para saber quanto que sobrou da conta de André, basta fazer a diferença entre o valor que ele tinha e o valor que ele retirou. Então, ele tinha R$ 950, menos R$ 903,30 e sobrou, então, R$ 46,70. Portanto, o saldo atual de André é de R$ 46,70. Bom, vamos revisar. Lembre-se que na aula de hoje aprendemos as propriedades da adição e subtração de números inteiros. Também são válidas para a adição de números racionais. Ou seja, para adicionar números com sinais iguais, somamos os números e repetimos o sinal. E para adicionar números com sinais diferentes, calculamos a diferença entre o módulo do número de maior módulo e o módulo do número de menor módulo. Em seguida, atribuímos o resultado ao sinal em parcelas de maior módulo. Né? Se ficou alguma dúvida, você quer rever nossa aula mais detalhadamente, com mais calma, basta acessar a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.